No auge da turnê Monster Ball, Lady Gaga chamou a atenção não apenas pelos shows extravagantes, mas também por uma história incomum que contou a pessoas próximas e que acabou sendo divulgada pela imprensa. Segundo esses relatos, Gaga acreditava estar sendo acompanhada por um espírito masculino, que ela chamava de Ryan. O mais curioso é que ela dizia não saber quem Ryan era. Nunca afirmou que fosse alguém que conheceu em vida, nem explicou por que acreditava que aquela presença a seguia. Mesmo assim, segundo reportagens publicadas na época, Gaga dizia sentir que o espírito aparecia em hotéis, camarins e locais de apresentação durante suas viagens. Em entrevistas, pessoas ligadas à equipe da cantora afirmaram que ela parecia genuinamente incomodada com a situação. Durante uma passagem por Belfast, na Irlanda do Norte, Gaga teria decidido procurar ajuda especializada. Segundo o jornal britânico Evening Standard, ela contratou um médium para realizar uma sessão espírita com o objetivo de afastar a suposta entidade. Também surgiram relatos de que sua equipe utilizava detectores de campos eletromagnéticos, aparelhos frequentemente usados por entusiastas do paranormal, para verificar quartos de hotéis antes que ela entrasse. Apesar da repercussão, Lady Gaga nunca apresentou qualquer evidência de que realmente estivesse sendo perseguida por um espírito. Até hoje, a história permanece apenas como um relato atribuído à cantora. Para alguns, tudo não passou de coincidências interpretadas como fenômenos paranormais. Para outros, Gaga viveu algo que simplesmente não conseguiu explicar. Em 2013, Ariana Grande surpreendeu seus fãs ao contar uma experiência que, segundo ela, jamais conseguiu explicar. Tudo aconteceu durante uma passagem por Kansas City, nos Estados Unidos. Depois de visitar um castelo considerado assombrado, Ariana e alguns amigos decidiram conhecer um lugar envolto em lendas, o cemitério de Stowe, no estado do Kansas. O local é famoso por uma antiga lenda urbana que afirma que ali existiria um dos supostos 7 portais para o inferno do mundo. Essa história nunca foi comprovada e faz parte do folclore local, mas acabou tornando o cemitério conhecido entre curiosos e caçadores de fantasmas. Segundo Ariana, assim que o carro se aproximou do cemitério, ela começou a sentir uma sensação extremamente negativa. Em entrevista à revista Complex, a cantora contou: "Senti uma sensação sufocante e muito forte de negatividade." Ela também afirmou que, naquele momento, todos perceberam um forte cheiro de enxofre dentro do carro. Ariana acreditava que esse odor poderia estar associado a uma presença demoníaca, pois já havia ouvido histórias ligando o cheiro de enxofre a esse tipo de manifestação. Ela também comentou que uma mosca apareceu inesperadamente dentro do veículo, o que, para ela, reforçou ainda mais a impressão de que havia algo estranho acontecendo. Assustada, Ariana decidiu que era melhor ir embora imediatamente. Antes de deixar o local, ela abaixou o vidro do carro e disse: "Pedimos desculpas. Não queríamos perturbar a paz de vocês." Em seguida, tirou uma fotografia do cemitério. Foi somente depois que, segundo ela, percebeu algo incomum. A Ariana afirmou que a imagem mostrava 3 rostos que lembravam figuras demoníacas. Ela disse que tentou enviar a foto ao empresário Scooter Braun, mas recebeu uma mensagem dizendo que o arquivo não podia ser enviado porque tinha 666 megabytes. Ela contou que guardou essa foto por um tempo em uma pasta chamada Demons, mas acabou apagando tudo porque acontecimentos estranhos continuavam ocorrendo. Segundo Ariana, durante cerca de 2 semanas após a visita ao cemitério, ela passou a ouvir sussurros enquanto tentava dormir, escutava ruídos altos e dizia enxergar imagens perturbadoras ao fechar os olhos. Em uma dessas noites, afirmou ter visto uma grande sombra escura próxima à cama. Até hoje, não existe. Quando pensamos em Matthew McConaughey, logo lembramos de filmes como Interestelar,
Clube de Compras Dallas e Como Perder um Homem em 10 Dias. Mas poucos sabem que o ator já afirmou ter vivido uma experiência que, segundo ele, nunca conseguiu explicar. Tudo começou quando Matthew se mudou para uma casa em Hollywood. Logo nas primeiras noites, ele contou que começou a ouvir sons estranhos. No início, acreditou que fossem apenas os barulhos naturais de uma casa antiga, madeira estalando, o vento ou até coiotes do lado de fora. Mas, certa noite, um ruído chamou sua atenção. Segundo o ator, ele ouviu algo que parecia uma moeda caindo de uma grande altura sobre uma mesa de vidro. O som foi tão específico que ele teve certeza de que não era apenas a casa se acomodando. Intrigado, Matthew saiu imediatamente para verificar o que havia acontecido. Ele procurou por todos os cômodos, mas não encontrou ninguém. Foi então que começou a acreditar que não estava sozinho. Em entrevistas anos depois, Matthew contou que passou a sentir a presença de uma entidade feminina que apelidou de Madame Bleu. Segundo ele, a sensação era tão forte que não tinha dúvidas de que havia alguém na casa. O ator fez questão de destacar que estava completamente sóbrio quando isso aconteceu. Em uma entrevista ao Screen Slam, ele disse: "Eu não estava nem sob efeito de nada, e ela estava lá." Matthew afirmou que a presença de Madame Bleu não parecia amigável. Segundo ele, a entidade transmitia uma energia pesada, como se estivesse irritada com sua presença dentro da casa. Ao invés de fugir, o ator resolveu enfrentá-la. Ele contou que abriu a porta do quarto onde acreditava que ela estivesse e falou em voz alta: "Você pode andar pela casa o quanto quiser, mas eu não vou embora." Matthew disse que aquele foi um momento decisivo. Nas semanas seguintes, amigos e visitantes começaram a comentar, sem que ele perguntasse nada, que sentiam uma presença estranha no corredor da casa. Segundo o ator, praticamente todos diziam a mesma coisa: "Tem alguém naquele corredor." Para Matthew, aquilo reforçava a ideia de que ele não era o único percebendo algo incomum. Com o passar do tempo, os acontecimentos diminuíram. Ele afirmou que nunca mais teve problemas com a suposta entidade e chegou a brincar dizendo que, talvez, Madame Bleu simplesmente tivesse aceitado que ele não iria embora. Até hoje, Matthew McConaughey nunca apresentou qualquer prova de que realmente existia um fantasma em sua casa. Seu relato permanece apenas como uma experiência pessoal. Para alguns, tudo pode ter sido fruto da imaginação, de interpretações de sons comuns ou da atmosfera da casa. Para outros, essa é uma das histórias sobrenaturais mais intrigantes já contadas por uma celebridade. E você? Teria coragem de continuar morando em uma casa onde todos dizem sentir uma presença misteriosa? Demi Lovato nunca escondeu que acredita em fantasmas. Em diferentes entrevistas ao longo dos anos, a cantora contou que uma das experiências mais marcantes de sua vida aconteceu quando ainda era criança, na casa onde cresceu, em Dallas, no Texas. Segundo Demi, ela sempre teve a sensação de que havia algo incomum naquele lugar. Ela contou que frequentemente ouvia passos pelos corredores, portas se movendo sozinhas e ruídos que ninguém conseguia explicar. No início, sua família acreditava que aqueles sons poderiam ser apenas barulhos normais da casa, mas com o passar do tempo, Demi começou a acreditar que dividia o ambiente com uma presença invisível. Em entrevista ao programa BuzzFeed Unsolved, a cantora afirmou que acreditava que o espírito era o de uma menina chamada Emily. Demi nunca explicou exatamente como chegou a esse nome, mas disse que sentia que Emily não representava perigo. Pelo contrário, ela descreveu a suposta entidade como uma presença amigável, que parecia apenas querer chamar atenção. Segundo Demi, durante a infância, ela chegou a ver uma figura feminina algumas vezes e dizia sentir que Emily estava por perto mesmo quando não conseguia enxergá-la. Anos depois, curiosa para entender melhor o que havia vivido, Demi convidou médiums e especialistas em investigações paranormais para visitarem a casa. Ela contou que esses profissionais disseram perceber uma energia compatível com a presença de uma criança, o que reforçou sua crença de que Emily realmente existia.
existia. Essas conclusões, porém, refletem as interpretações dos médiuns e não constituem evidência científica de atividade paranormal. Demi também afirmou que essas experiências despertaram um interesse duradouro pelo sobrenatural. Em 2021, ela lançou a série Unidentified with Demi Lovato, voltada principalmente para relatos sobre objetos voadores não identificados e possíveis formas de vida extraterrestre, mostrando seu interesse por temas considerados inexplicáveis. Apesar de acreditar que a casa era assombrada, Demi sempre fez questão de dizer que nunca sentiu que Emily quisesse machucá-la. Para ela, a presença parecia curiosa e tranquila. Até hoje, não existe qualquer prova de que a casa realmente fosse assombrada. Tudo o que se conhece sobre o caso vem dos relatos da própria cantora e das interpretações dos médiuns que visitaram o local. Para alguns, a história pode ser explicada por experiências subjetivas, lembranças da infância ou coincidências. Para outros, Demi realmente conviveu com algo que a ciência ainda não consegue explicar. Independentemente da resposta, o relato de Emily continua sendo uma das histórias sobrenaturais mais conhecidas envolvendo uma celebridade. Quando pensamos em Adele, normalmente lembramos de sua voz poderosa e de sucessos como Someone Like You e Rolling in the Deep, mas poucos sabem que, durante um período de sua vida, a cantora acreditou morar em uma casa que lhe causava um enorme desconforto. Em 2012, Adele alugou uma enorme mansão chamada Lock House, localizada em West Sussex, na Inglaterra. A propriedade tinha 10 quartos, mais de 7 hectares de terreno e um detalhe que chamou a atenção da cantora. Anos antes, o local havia funcionado como um convento. Durante uma entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, Adele mostrou a casa ao jornalista Anderson Cooper. Enquanto caminhava por um dos corredores, ela comentou: "Essa parte é bem assustadora. Este lugar foi um convento por um tempo." Em outro momento, brincou dizendo que a mansão lembrava o clima do filme O Iluminado. Depois da entrevista, jornais britânicos publicaram que Adele estava convencida de que a casa era assombrada. Segundo pessoas próximas, ela dizia ouvir sons durante a noite que a faziam se assustar e afirmava que não conseguia dormir sozinha naquela propriedade. Por causa disso, teria pedido que um de seus seguranças permanecesse na casa durante a noite e reforçado a equipe de segurança da mansão. Essas informações vieram de relatos publicados pela imprensa na época, e não de declarações diretas da cantora. A casa rapidamente ganhou fama de mal-assombrada. Anos depois, essa reputação voltou aos noticiários por um motivo inesperado. Em 2025, o proprietário da mansão afirmou que os comentários de Adele prejudicaram a venda do imóvel. Segundo ele, muitos compradores desistiam do negócio ao descobrirem que a cantora havia dito que a casa era assustadora e que circularam rumores de que ela acreditava que o local era assombrado. É importante destacar um detalhe: Adele nunca afirmou publicamente que viu um fantasma. O que ela disse em entrevista foi que a casa era assustadora e que lhe dava arrepios. A ideia de que ela acreditava estar em uma casa mal assombrada ganhou força principalmente por causa das reportagens publicadas na época e dos relatos atribuídos a pessoas próximas. Até hoje, não existe qualquer evidência de que a mansão seja realmente assombrada. Para alguns, tudo pode ser explicado pela atmosfera de uma antiga construção, pelo isolamento da propriedade ou pela sugestão causada por sua história como convento. Para outros, Adele pode ter vivido algo que nunca conseguiu explicar. Independentemente da resposta, essa continua sendo uma das histórias sobrenaturais mais conhecidas envolvendo uma das maiores cantoras do mundo. Miley Cyrus afirma que uma das experiências mais assustadoras de sua vida aconteceu durante uma temporada em Londres. Na época, ela estava em turnê pela Europa e alugou um apartamento para ficar com parte de sua família. O imóvel ficava em um prédio que, muitos anos antes, havia funcionado como uma padaria.
No início, tudo parecia normal, mas depois de alguns dias, Miley começou a ter sonhos perturbadores e a sentir que havia algo estranho naquele lugar. Segundo ela, o clima da casa era pesado e a sensação de que não estavam sozinhos aumentava com a cada noite. O episódio que mais a marcou aconteceu quando sua irmã mais nova, Noah Cyrus, estava tomando banho. De repente, Miley ouviu um grito. Ela correu até o banheiro e encontrou Noah assustada. Segundo a cantora, o registro do chuveiro teria girado sozinho para a água extremamente quente, queimando a pele da irmã. Miley afirmou que Noah não havia tocado no registro e que a situação aconteceu de forma repentina. Mas esse não foi o único acontecimento que a fez acreditar que o apartamento estava assombrado. Pouco tempo depois, Miley contou que, enquanto tomava banho, viu o que descreveu como um menino sentado sobre a pia do banheiro, balançando as pernas e observando-a. Assustada, ela saiu rapidamente do cômodo. Na noite seguinte, disse que voltou a enxergar a mesma figura. Em entrevistas, Miley reconheceu que muitas pessoas poderiam pensar que aquilo era fruto da imaginação, mas afirmou que a experiência lhe pareceu extremamente real. Intrigada, ela decidiu pesquisar a história do prédio. Segundo Miley, descobriu que, antes de se transformar em apartamentos, o local abrigava uma antiga padaria administrada por um homem e seu filho. Ela contou que ouviu relatos de que a mãe do garoto havia morrido e, mais tarde, o pai também teria falecido, deixando o filho responsável pelo negócio. Miley passou a acreditar que o menino que dizia ver no banheiro poderia estar ligado àquela história. No entanto, essa ligação faz parte da interpretação da própria cantora e não foi comprovada historicamente. Segundo Miley, outras pessoas da família também relataram acontecimentos estranhos durante a estadia. Sua tia comentou que encontrou portas e janelas abertas depois de sair de casa, embora tivesse certeza de que as havia deixado fechadas. Já Liam Hemsworth, que era seu noivo na época, também teria mencionado situações incomuns no apartamento. Depois de tantos episódios, Miley decidiu que não queria mais permanecer ali. Ela e a família deixaram o apartamento e se mudaram para um hotel. Anos depois, a cantora continuou afirmando que aquela foi uma das experiências mais assustadoras que já viveu. Até hoje, não existe qualquer evidência de que o apartamento fosse realmente assombrado. Os acontecimentos permanecem conhecidos apenas por meio do relato de Miley Cyrus e de pessoas próximas. Para alguns, tudo pode ser explicado por coincidências, pela sugestão causada pela história do prédio ou por interpretações pessoais. Para outros, Miley pode ter vivido um encontro com algo que continua sem explicação. E você? Se visse um menino sentado na pia do banheiro enquanto estivesse sozinho em casa, conseguiria dormir ali novamente?